5 horas, vamos à segunda edição do jornal Câmara Notícia. Reunião ordinária tem 5 projetos aprovados, entre eles o que obriga estabelecimentos a fornecer água filtrada sem custo. Dia Municipal do Voto Feminino deve entrar no calendário oficial do município. Projeto que regulamenta a Uber e proposta dos parklets são adiados. Lei do Pancadão. Alterações na matéria são discutidas na Comissão de Constituição e Legalidade. E na tribuna, o vereador pede aplauso à legislação. Estes são os destaques desta segunda edição do Câmara Notícia, que começa em instantes. Olá, boa tarde. Ontem na sessão foi aprovada uma proposta que mexe direto com o bolso do consumidor. Um projeto de lei pede que estabelecimentos forneçam água filtrada de graça para os clientes. Dá uma olhada na reportagem. Os parlamentares aprovaram o mérito da proposta do vereador Pastor Elias, do PSB, que determina que restaurantes, churrascarias, bares, cafés, lanchonetes, casas de shows e estabelecimentos congêneres forneçam água filtrada gratuitamente aos seus clientes, bem como utilizem da mesma água para a fabricação de gelo destinado aos copos de bebidas. A matéria tramita na Câmara desde agosto de 2015 e o autor fala que esta é uma realidade em outros lugares. Já é algo comum em países do exterior. É algo comum em algumas cidades, inclusive no Rio de Janeiro, quando o cidadão vai almoçar, muitas vezes ele não tem condições de comprar um refrigerante ou mesmo uma garrafa de água. Então, nós fizemos esse projeto com o objetivo de fazer com que a pessoa que está no restaurante também tenha ali uma garrafa com água gelada ou não, uma água potável, e sendo uma cortesia dos restaurantes da cidade de Campinas. Porque muitos meninos só vão almoçar e quando eles vão almoçar com o dinheiro contado. Pastor Elias protocolou uma emenda à proposta que trata da fiscalização da norma. Já que nós estamos falando de direito do consumidor, nada mais justo do que o próprio PROCON ficar responsável por fazer a fiscalização e as autuações, se porventura houver. Durante a votação, diversos vereadores se mostraram a favor da matéria. Essa é uma prática comum em vários lugares, em vários países do mundo. Eu acho que nada mais justo que essa cortesia possa ser garantida como um direito do consumidor na cidade de Campinas. Eu parabenizo esse projeto seu, porque vai acabar com esses preços abusivos nos restaurantes, nos bares. Porque realmente, aquilo que eu digo, ela custa 60 centavos e vende até R$5, aproveitando do calor, aproveitando da situação. Está totalmente errado. Então, esse projeto seu vai beneficiar todos os munícipes da cidade de Campinas. E se os restaurantes, bares e outros forem inteligentes, vereador, eles vão acatar gratuitamente o projeto de Vossa Excelência. Porque isso vai atrair, por mais que se torne uma gentileza do restaurante, vai atrair as pessoas a irem neste local. Por isso, então, o projeto de Vossa Excelência não é simples, é de grande magnitude, então eu queria parabenizá-lo. Em turno único de discussão, os vereadores também aprovaram a proposta que institui o dia 24 de fevereiro como Dia Municipal do Voto Feminino. O parlamentar Carmo Luiz, autor do projeto, explica o porquê da data no calendário oficial. Esse projeto ele vem junto com outros projetos que já foram colocados tanto por mim quanto por outros vereadores da casa. E esse dia é um dia muito importante para a sociedade. A conquista do voto feminino, que começou a luta lá em 1919, com uma luta de várias mulheres que formaram o primeiro partido no país. Esta luta se concretizou no dia 24 de fevereiro de 1932, dando direito
à mulher. E temos que lembrar do nosso passado, da nossa história e saber e buscar, todos nós juntos, fazer com que este dia seja também para chamar a atenção da mulher. Hoje os gestores, dentro da própria Câmara, hoje nós temos apenas uma vereadora, que é a Mariana Conte. Nós tínhamos a vereadora Neuza do São João, não foi reeleita. Então a representatividade da mulher não está à altura. Tanto o projeto da água quanto este do Dia Municipal do Voto Feminino, que você conferiu agora, ainda precisam ser sancionados pelo prefeito. E o projeto de lei do Uber foi retirado da urgência depois de uma reunião entre os autores Chico Costa e Gilberto Vermelho e o prefeito. Eles agora pretendem unir as propostas em um só projeto. Em uma coletiva de imprensa, os vereadores Chico Costa e Gilberto Vermelho, autores do projeto de lei que pede a regulamentação de aplicativos de transporte como o Uber, juntamente com o prefeito municipal Jonas Donizete, anunciaram a retirada do pedido de urgência para a votação e também a elaboração de um novo projeto em conjunto. O entendimento da Câmara, primeiro, era não ter essa disputa pela autoria do projeto, mas um projeto que fosse bom para a cidade. A gente insiste nesses dois pontos, tanto é que a gente não está retirando o projeto, mas a gente está retirando a urgência do projeto. Qual que é o objetivo nosso maior dessa questão envolvendo o Legislativo e o Executivo? Que nós tínhamos a obrigação com a cidade de tornar isso um projeto bom. Houve essa iniciativa também nossa junto com o Executivo. Então, nós vamos de tudo isso transformar esse projeto num grande projeto, que vai atender a todas as categorias. Uma reunião entre os vereadores Chico Costa e Gilberto Vermelho com os secretários municipais de Transporte e de Negócios Jurídicos está marcada para acontecer ainda esta semana. E também será ouvido representantes dos taxistas e representantes dos aplicativos. E nós vamos, nesse esforço conjunto, enviar para a Câmara um projeto que regulamenta essa questão na cidade de Campinas. O vereador Chico Costa afirmou que não abre mão de duas condições: não haver limitação do número de veículos e nem a cobrança de taxa. O que a gente defende e vai continuar defendendo, eu acredito que é a palavra do vereador também, é que essa tributação seja feita a partir das corridas feitas pelos motoristas e não uma taxa recolhida antecipadamente. Isso a gente vai continuar defendendo. E a questão da limitação também, porque a gente acha que é o mercado que tem que regular, mas não vemos problema nenhum de ter esse adendo de que as placas têm que ser aqui do município. O projeto de lei dos vereadores prevê a cobrança de 1% sobre o valor de cada viagem. E a gente entende que a nossa proposta foi uma proposta bem construída, por isso a gente vai partir dessa proposta e adequar junto com o Executivo para que seja bom para toda a população. Junto discutindo com o Executivo, eu não tenho dúvida que nós vamos tirar, na verdade, Chico Costa, um grande projeto. E aí, sem preocupação de ser protagonista do projeto. Um outro projeto que estava na pauta e foi adiado é o dos parklets. O pedido de adiamento foi protocolado pela Procuradoria da Câmara. Os parklets são mini praças que ocupam uma ou duas vagas de estacionamento entre a calçada e a rua e que podem ser usados para a área de lazer. Esse tipo de espaço já existe na capital paulista, por exemplo. Acabam sendo espaços de convívio, né? Espaços onde as pessoas podem se sentar, podem se encontrar, interagir. Então é um espaço especial aí que é o nosso projeto está buscando promover em Campinas. O projeto que iria para a primeira discussão e votação durante a 6ª reunião ordinária foi adiado a pedido do autor, depois que a Procuradoria Jurídica da Câmara encontrou uma falha no rito jurídico do projeto quando foi protocolado. Existe um rito jurídico pré-determinado para projetos dessa natureza e por isso nós teremos que agir dessa forma, retirando o projeto para apresentá-lo posteriormente. E lembrando que amanhã, às 9h30, tem audiência pública aqui no plenário. A Comissão de Finanças convocou a Prefeitura para demonstração e avaliação das metas fiscais do 3º quadrimestre do ano passado. E veja a seguir no quadro de esportes a modalidade não profissional que mais cresce no Brasil, o CrossFit. A gente volta já. Eu tenho uma dúvida em relação à pessoa que é doador de medula. Como que ela é informada
nada se existe alguém compatível com a sua medula? Eles avisam com muita antecedência, na hora da necessidade? Como que é feito esse procedimento? Maria, inicialmente a pessoa vem para o cadastro aqui no Hemocentro, onde a gente vai coletar 10 ml de sangue, é só para o cadastro. E aí, a leitura genética inicial que a gente vai fazer nessa amostra, a gente vai mandar para o INCA, para a base de dados do INCA no Rio de Janeiro. Uma vez lá, o sistema ele começa já a fazer um cruzamento de dados entre pacientes e doadores para a gente saber se existe algum indício de compatibilidade da sua parte com o do paciente. Se houver esse indício, o próprio Redome vai entrar em contato com o doador e com o Hemocentro para que a gente faça uma segunda coleta, que a gente chama de exame de segunda fase, e aí para o exame de segunda fase já tem em torno de 50% a 70% de compatibilidade entre paciente e doador. A gente chama esse potencial doador para voltar para o Hemocentro para a gente confirmar essa segunda fase. E aí depois tem uma terceira fase, e aí é de 70% a 100% de compatibilidade, e o doador ele é informado do processo o tempo inteiro, junto ao Redome e junto ao Hemocentro. Nós estamos caminhando para o mundo de obesos, por vários motivos. Primeiro, ninguém mais tem tempo para fazer exercício. Segundo, tudo é botão. E terceiro, as pessoas estão sendo privadas de sono. E a privação crônica de sono leva à obesidade e leva mais chance de desenvolver diabetes tipo 2. Então tem que dormir. Infelizmente, a sociedade não está permitindo o indivíduo dormir mais. Teve um trabalho feito em 1982, onde a maior parte das pessoas dormiam 8 horas por noite. Repetiram isso, acho que foi em 94, 96. As pessoas estão dormindo em média de 5 a 6 horas. Vai pagar um preço alto a sociedade por isso, infelizmente. E a Comissão de Constituição e Legalidade realizou a segunda reunião na tarde de ontem. Na pauta, 12 propostas foram avaliadas. Entre elas, alterações na lei do pancadão foram discutidas. A reunião, que foi presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, discutiu uma alteração na lei do pancadão, que proíbe o excesso de volume de som nos carros. Hoje, não há exceção na lei. Hoje é proibido na cidade de Campinas ter som alto, já existe uma legislação que trata do tema, mas um ex-vereador, vereador Canário, ele apresenta um projeto onde, em algumas situações excepcionais, com autorização do Poder Executivo, ou seja, dos órgãos competentes, CETEC, ENDEC, possa-se ter uma atividade onde se utilize um som dentro dos decibéis, dentro do que a própria lei prevê. Outro assunto discutido na comissão, de autoria do vereador professor Alberto, é um texto explicativo nos carnês de IPTU sobre o direito à isenção de imposto. O vereador professor Alberto ele traz com que o carnê do IPTU conste os direitos do cidadão. Isso é salutar, é nobre e passou já pela comissão e mais algumas semanas deverá ser discutido no plenário. Outro tema discutido, de autoria do vereador Gustavo Peta, é o projeto de lei que permite a prorrogação da licença paternidade por 15 dias, além dos 5 dias já estabelecidos no ato das disposições constitucionais transitórias. Há um projeto de autoria do vereador Gustavo Peta que trata desse assunto relacionado ao aumento da licença paternidade. Esse tema ganha corpo nessa casa, os vereadores estão debruçados, discutindo. Muito se discute se é legal ou não e se é meritório. Sob o ponto de vista meritório, acho que não há dúvida, o pai ficar com o filho 20 dias ao invés de 5, contribui, coopera, colabora com a mãe e eu acho que trata de um novo ser que precisa desse acompanhamento paterno. Quanto ao aspecto legal, essa casa vai ser madura o suficiente para discutir o tema e se houver realmente a maioria dos vereadores da comissão, vamos colocar para votação no plenário. O vereador J. Silva apresentou um requerimento de aplauso para o governador Geraldo Alckmin pela regulamentação da lei do pancadão no estado.
Na sexta reunião ordinária, o vereador J. Silva falou sobre o requerimento dele, que aplaude o governador Geraldo Alckmin pela regulamentação da lei do pancadão no estado de São Paulo. Campinas passa a ganhar mais a partir dessa regulamentação, através do decreto assinado pelo governador Alckmin. Campinas já tem a sua lei do pancadão, dos nossos queridos vereadores, o Rossini, o Thiago, o Zé Carlos. O parlamentar lembrou que a fiscalização deve aumentar. A partir de agora, a Polícia Militar vai agir em todo o estado de São Paulo, também em Campinas. Eu acho que a lei válida em todo o estado, regulamentada pelo governo do estado, ela vem agraciar mais ainda a nossa cidade. J. Silva disse ainda que o pancadão persiste na cidade. O problema é que ainda não está extinguido, não acabou esse problema, amenizou bastante através da nossa lei, da lei municipal, mas ainda nós temos muitos bairros, principalmente em periferia, que sofrem com esse problema. E agora, com a Guarda Municipal, obedecendo à lei municipal e a Polícia Militar, agindo através da lei estadual, com certeza esse problema vai diminuir, vai acabar. E nada de alívio nas altas temperaturas, pelo menos pelas próximas 72 horas, segundo o CEPAGRE da Unicamp. A umidade do ar está em torno de 35%, então é bom se hidratar bastante. Olha só, amanhã a mínima de madrugada se mantém em 21 graus e a máxima também se mantém em 35 graus. Bom, vamos para o esporte, força, muita resistência e persistência. Esse é o CrossFit, olha só. O Olho Esporte aí desta semana vai falar sobre um programa de treinamento que une força, condicionamento físico e mais uma série de atividades. Preste atenção, pois o CrossFit chegou para ficar. Mariana, Brasil é o país do futebol, vôlei, basquete, tem muitos adeptos. Mas de uns 5 anos para cá, o CrossFit chegou no país com bastante adeptos e diferente desses esportes que eu citei, os atletas fazem muita propaganda do CrossFit. Por que isso acontece? Sim, porque o CrossFit ele muda a vida das pessoas, né? É o que a gente fala. Não é só uma modalidade de academia, é um esporte. As pessoas acabam conhecendo o CrossFit porque estão cansadas da academia convencional, ou porque nunca conseguiram fazer atividade física, nunca se sentiram motivadas para treinar algo mais a sério, para ter a motivação para sair de casa e vir em busca de um resultado. E aí elas conhecem o CrossFit. Por ser muito dinâmico, por ter uma comunidade envolvida, as pessoas viciam, é o que a gente brinca mesmo. A gente acabou de acompanhar uma aula aqui. Uma pessoa iniciante, ela pode entrar também nessa turma? Cada um tem um nível diferente. Como é que funciona uma aula de CrossFit? O CrossFit ele é para qualquer tipo de pessoa, independente de sexo, nível de condicionamento, idade. O CrossFit, as aulas de CrossFit, elas começam até para crianças a partir de 4 anos. Então, tudo é dividido de acordo com o nível de condicionamento de cada pessoa. Muitas pessoas acreditam que você precisa já estar num nível diferenciado, que foi até o que você me falou antes, né? Eu vou treinar antes para eu vir começar a fazer CrossFit e já estar mais preparado. Não. O CrossFit ele é um programa de condicionamento físico, então você vai vir adquirir o condicionamento aqui. Tem uma competição que seja brasileira, um estadual? Sim, a gente tem uma competição brasileira, a gente já tem várias competições menores, né? Que acontecem em várias cidades. Hoje em dia está muito público o CrossFit realmente e as competições também ganharam um espaço bem grande e não é competição só de pessoas avançadas. As pessoas que usam adaptações também têm espaço nas competições menores hoje em dia, então isso é muito legal. E desculpa só te interromper, mas essa competição é individual ou é academia contra academia, por equipes? Não, normalmente é uma competição feita, vários boxes podem estar se inscrevendo. Tem competições individuais que a pessoa ela vai estar se comparando com outras pessoas sozinha. E a gente tem também bastante competição em time, então em duplas, em trios, mas aí
pode ser de vários boxes diferentes, mas não um box contra o outro, não necessariamente isso. Mas as pessoas de cada box acabam se inscrevendo e participando. Tem uma competição no Brasil que ela já ficou como sendo nacional, que ela é bem importante, que é o Torneio CrossFit Brasil. Ele acontece uma vez por ano, então os melhores atletas do país, eles têm uma fase classificatória e daí eles têm essa competição que acontece em São Paulo. E também a gente tem uma competição mundial, que essa acontece no meio do ano sempre, é o CrossFit Games. Então são os melhores do mundo. Eu sou uma pessoa leiga no assunto CrossFit e quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu vi que algumas pessoas passaram mal fazendo CrossFit. Leva o corpo ao extremo? É normal passar mal? Como é que funciona isso? Eu tenho uma visão um pouco diferenciada, né? Aqui a gente trabalha de uma forma mais tranquila. Eu acho que conforme você está treinando há mais tempo, o nosso objetivo sempre é chegar ao nosso máximo, né? Tentar fazer o melhor que você puder naquele dia e tentar se superar. Então, essa é a intenção de quando você já está treinando há mais tempo. Quando você começa, o ideal é a gente ir evoluindo aos poucos, aumentando o seu ritmo aos poucos. Então, de repente, se você começar muito forte, não tiver essa adaptação que a gente conversou anteriormente, você pode passar mal, mas não que seja uma coisa que é rotina do CrossFit, não. E olha, gente, a CBF divulgou agora há pouco a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani estreia dia 11 ou 12 contra o Brasil de Pelotas no Brinco de Ouro, mas com os portões fechados por conta daquela briga que teve na final da Série C entre torcedores e policiais. Depois joga fora de casa no Pernambuco contra o Santa Cruz e volta a jogar no Brinco de Ouro contra o Figueirense com os portões fechados também. Reencontro da torcida bugrina com o time na Série B apenas na quinta rodada, por ironia do destino, contra o Boa Esporte. Bom, a gente encerra esta edição por aqui. A gente se vê amanhã ao vivo, 12:30. Até lá!